Hoje eu vou falar de 8 empresas que nunca registraram prejuízo na bolsa desde que elas fizeram IPO, ou seja, abriram o capital dela na bolsa de valores. Lembrando que antes do IPO não tem como a gente saber se a empresa teve prejuízo ou não, então eu estou contando aqui a partir do momento que ela entrou na bolsa de valores, ela não registrou nenhum ano sequer de prejuízo contábil. Para quem não me conhece, meu nome é Breno Sullivan, sou estudante de economia, e a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nesse canal é que não necessariamente porque a empresa só deu lucro até hoje, ela é uma boa empresa. Isso é muito importante também. As pessoas às vezes fazem esse filtro de lucratividade como se a empresa que desse sempre lucro seja uma empresa incrível, e não necessariamente isso se confirma na prática. Inclusive tem empresa nessa lista aqui que todo mundo fala que é ruim, é a empresa que despencou ultimamente aí, mas enfim, ela nunca registrou um ano de prejuízo, e eu tive que trazer esse conteúdo aqui no canal porque eu acho que isso vai atiçar uma curiosidade de vocês nesse sentido. Mas fica aí até o final que você vai descobrir qual é. A primeira empresa que eu gostaria de falar aqui para vocês que nunca deu prejuízo é a Lojas Renner. A Lojas Renner é listada na bolsa desde 1967, é uma empresa incrivelmente velha na nossa bolsa de valores, talvez seja uma das primeiras empresas de vestuário a abrir capital na bolsa, se não a primeira, e no último ano ela registrou um lucro líquido de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então é uma empresa que cresceu muito nos últimos 10 anos, entregou um retorno muito bom para os seus acionistas. E eu acho que quem não conhece a Lojas Renner, né? Para quem não conhece, a Lojas Renner é uma empresa de vestuário, ela trabalha principalmente em shopping centers, com lojas enormes, lojas âncoras que a gente chama de shopping, com venda de roupa, venda de calçado, perfume também. E é importante dizer também que a Lojas Renner ela não tem só a Lojas Renner, ela tem também outras marcas como a Yukon e a Kamikato, que são outras linhas da Renner, mas a empresa nunca registrou um prejuízo desde 1967. Então é muito interessante você perceber que a empresa ela tem uma resiliência dos resultados simplesmente absurda, mesmo estando no setor de varejo, que é um setor bastante conturbado aí pra galera. Geralmente o pessoal quebra, a margem é muito pequena, e mesmo assim a Lojas Renner se manteve firme durante todo esse tempo, ainda mais em crescimento. A segunda empresa que eu quero trazer aqui para vocês é a queridinha de muitos holders na bolsa, inclusive uma queridinha minha. Ela está há 40 anos consecutivos dando lucro líquido. Ela foi listada em 1982 e essa empresa é a WEG. A WEG ela nunca deu prejuízo nem um ano sequer, e no último ano ela reportou um lucro líquido de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então é uma empresa muito resiliente também, que cresceu basicamente 20% ao ano desde 2000. Então é uma empresa com crescimento absurdo, que sempre superou as expectativas, uma empresa muito redonda. E para quem não conhece a WEG é uma empresa de motor, e principalmente tintas e vernizes ali também, tem uma porcentagem pequena de receita disso, mas principalmente motor de indústria, motor de ventilador, motor de usina hidrelétrica. Ela vende todos os motores que você imaginar, todas essas máquinas e equipamentos fornecidos para indústrias de peças e tudo mais. Então é uma empresa muito diversificada em termos de produto. A WEG tem mais de 35 produtos, então são várias máquinas de diferentes tipos, de diferentes áreas, fora essa área de tintas e vernizes dela. Então é uma empresa industrial aí, muito forte na nossa bolsa, uma multinacional que atua basicamente em todos os continentes do mundo, tanto na fabricação quanto exportando. Então a empresa ela não só exporta para todos os países, como ela fabrica na maioria dos continentes também. Ela tem fábrica na China, tem fábrica na América do Norte. Então é uma empresa muito diversificada, uma empresa que tem uma resiliência muito forte nos seus resultados e oferece lucro 40 anos consecutivos para os seus acionistas. E não podia ser diferente, também entrega um retorno excepcional no longo prazo. A terceira empresa que eu queria trazer para vocês é a B3, a nossa querida bolsa. Ela nunca registrou um prejuízo na história, ela foi listada na bolsa, engraçado, a bolsa é listada na bolsa em 2009 e desde então ela nunca registrou nenhum sequer prejuízo. No último ano a B3 ela reportou um lucro líquido de 2 bilhões e 700 milhões de reais, um lucro líquido muito alto. Para quem não sabe, a margem líquida da B3 ela chega a quase a 50%, e ela entrega esses números porque ela é basicamente um monopólio, é a única bolsa que a gente tem aqui no Brasil. Antigamente tinha a bolsa do Rio de Janeiro, mas ela acabou quebrando. Então, como ela exerce esse poder de monopólio sozinha aqui no mercado, ela tem uma margem líquida muito alta e nunca registrou prejuízo, porque monopólio para dar prejuízo só os Correios. E para quem não sabe muito bem como é que a B3 ganha dinheiro, eu estou fazendo um overview rapidinho aqui das empresas para vocês. Ela cobra basicamente uma taxa bem pequena sobre cada transação que ocorre, seja de mini contrato de trade, seja quando você emite uma ordem de ação de compra. Você pode ver que tem o valor da corretagem, tem uma taxa ali de emolumento da B3 que a gente chama, que é uma taxa bem pequenininha, mas de pouquinho em pouquinho a galinha enche o taco. Eu acertei esse ditado? Eu acho que acertei. De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, não taco. Não tem taco. A quarta empresa que eu quero trazer aqui para vocês é também uma empresa que dá lucro há 40 anos consecutivos, na verdade até mais, ela dá lucro há 43 anos consecutivos. É a Itaúsa, a holding que controla o Itaú. Não poderia ser diferente, o maior banco da América Latina. Então a Itaúsa ela sempre reportou lucros consecutivos, porque ela sempre foi predominantemente Itaú. Quando ela nasceu, na verdade, eu até contar essa história para vocês, não sei se vocês sabem, quando ela nasceu ela era para ser metade financeira, metade industrial, só que o negócio do Itaú deu tão certo que eles deixaram mesmo predominar o Itaú. Hoje o Itaú é mais ou menos 90% da Itaúsa, e o pessoal até fala que comprar Itaúsa é comprar Itaú com desconto.
Então é muito importante você perceber como que a resiliência desses resultados dessas empresas garante um retorno muito grande de longo prazo, porque o Itaú também entregou um retorno enorme, para você perceber que o lucro é a coisa mais importante de longo prazo. A cotação ela só segue o lucro. Então se a empresa aumentou os lucros, provavelmente a cotação foi atrás. A Itaúsa no ano de 2019 ela registrou um lucro de 10,5 bilhões de reais, um lucro astronômico. Então é muito bizarro você ver como é que no Brasil também bancos são impérios. Na verdade, a Itaúsa ela registrou um lucro muito superior a todas as outras empresas que eu destaquei aqui, porque o Itaú é uma das maiores empresas da nossa bolsa, então ele reporta esses lucros astronômicos aí, com uma margem muito interessante. Para quem não sabe como é que banco ganha dinheiro, provavelmente você conhece o Itaú, mas é basicamente pegando dinheiro emprestado de alguém e emprestando para outra pessoa. E essa diferença entre a taxa desse dinheiro, o dinheiro que ele pega emprestado e o dinheiro que ele empresta para outra pessoa, a gente chama de spread bancário, e nesse spread bancário ele ganha ali uma margem financeira que gera o lucro dessa operação. Inclusive, se você está gostando desse vídeo até agora, não deixe de dar joinha no vídeo, se inscreve no canal se eu estou agregando valor para você de alguma forma, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Então, por favor, não deixe de me apoiar, dá o joinha aqui. E comenta aqui embaixo também, eu quero saber quais empresas você tem da lista até agora, se você teria alguma dessas empresas, ou então comenta só lá no final, quando eu falar da lista inteira. E aí você fala pra mim quais empresas você tem dessa lista. Só abrindo meu jogo aqui, dessa lista eu tenho a VEG, a B3, a Itaúsa, a Loja Gênia e a quinta que eu vou falar agora pra vocês, que é a Fleury. Então dessa lista toda aqui que eu vou falar pra vocês, que eu não falei as últimas ainda, eu tenho essas 5 empresas. Então me conta aqui nos comentários quais empresas você tem na sua carteira ou pretende ter. Se você caiu também nesse vídeo de paraquedas, aqui embaixo tem um e-book gratuito de como investir em renda variável, como investir em renda fixa, enfim, um e-book mais no guia inicial para quem tá começando, e para quem já tá mais avançado, já sabe mais as coisas, tem alguns estudos sobre estratégias de renda variável que eu já fiz aqui no mercado brasileiro, testando várias estratégias diferentes, o que funciona, o que não funciona. Então clica lá, tanto se você é iniciante, se você é avançado, para receber esse conteúdo lá no seu e-mail. Então, indo aqui para a quinta empresa, que eu já dei até um spoiler falando agora o que ela tem em carteira, é a Fleury. A Fleury está listada em bolsa desde 2009 e no último ano de 2019 ela reportou um lucro de 312 milhões de reais. Para quem não sabe, a Fleury é um case de laboratório médico e ela é uma empresa que promove uma prestadora de serviço. Ela faz ali os exames, tira sangue, faz exame de imagem, exames fezes, aquelas coisas que você faz ali para fazer um exame rotineiro mesmo. E tem alguns laboratórios. É muito importante, se você não for de São Paulo, se você for de São Paulo, provavelmente você vai saber, vai conhecer a Fleury. Mas se você não for de São Paulo, provavelmente você não vai saber que marca é essa. Porque a Fleury, ela cresce o negócio dela inorganicamente, ou seja, ela faz aquisições de outras marcas. Então, por exemplo, se você é aqui do Rio de Janeiro, que nem eu, aquele laboratório A+, é da Fleury, e ela comprou essa marca para ter uma regionalidade ali, sem precisar botar a marca dela em jogo. Porque a Fleury ela teve essa sacada de perceber que as pessoas têm o hábito de ir sempre no mesmo laboratório, no mesmo lugar. E a empresa tem adotado essa maneira inorgânica de crescer, tanto aqui no Sudeste quanto no Nordeste também. Ela tem comprado algumas marcas por lá. A sexta empresa que eu quero trazer aqui para vocês, essa aqui já começa um pouquinho de polêmica, que talvez muita gente não saiba disso. Mas a sexta empresa que nunca registrou um prejuízo na bolsa, que despencou nesse último ano com vários turbilhões, diretor pedindo para sair, etc. Não é a RIB, é a CVC. A CVC nunca registrou um prejuízo na Bolsa de Valores. Ela foi listada no ano de 2013 e no último ano, 2019, ela registrou 265 milhões de lucro. Então, desde 2013 a empresa vem tendo lucros recorrentes todos os anos, inclusive uma empresa que se mostrou muito resiliente ali durante o período Dilma, mesmo se tratando de viagens, é uma empresa de viagem. E para quem não conhece a CVC, é uma empresa de viagem que você fecha pacotes, enfim, com passagem, hospedagem, se você tem que ter muito trabalho de pesquisar e reservar essas coisas, a empresa faz tudo isso para você. E a empresa ela nunca registrou um prejuízo, mesmo que tenha desabado nos últimos tempos aí, principalmente por causa dessa crise que a gente está vivendo e ninguém está querendo viajar nesse momento, né? Ninguém nem sai de casa que dirá viajar. E vou ser bem sincero, quando eu fiz esse estudo aqui para fazer esse vídeo, eu fiquei um pouco surpreso com isso, porque eu não esperava que a CVC ela tivesse essa resiliência tão grande nos resultados. Eu pensei que era uma empresa mais estável, principalmente porque esse ano teve não só essa questão das viagens, como também algumas trocas no conselho, troca de diretoria, enfim, ocorreram algumas coisas dentro da CVC que foram bem estranhas na governança, mas a empresa nunca registrou prejuízo. Para vocês verem como é que não necessariamente a empresa é boa e a empresa nunca registrou prejuízo na vida. A sétima empresa que eu queria trazer aqui para vocês também é uma empresa que talvez vocês não saibam que nunca deu prejuízo. É a Cielo. Muita gente despreza a empresa tem entregado um resultado muito ruim nos últimos anos pela queda das margens de receita de maquininha. Para quem não sabe, a Cielo é uma empresa de maquininha e ela é responsável por 10% do PIB do país, ou seja, 10% do PIB do país passa pelas maquininhas da Cielo, e no último ano ela registrou um lucro líquido de 1,8 bilhões de reais, e ela está listada na bolsa lá desde 2009 e nunca registrou nenhum ano de prejuízo. Então a empresa que se mostrou muito resiliente nos resultados, mas nos últimos anos ela tem achatado cada vez mais a margem líquida dela. A Cielo, depois que perdeu a margem, ela sofreu muito nos resultados, ela chegou a bater quase 5 bilhões de lucro, hoje
está 1,8, ela tinha uma margem líquida muito alta, ela vem comprimindo essas margens. Então, embora muita gente não goste dessa empresa, não goste do setor que ela está atuando e que provavelmente é o setor que vai tender para taxa zero, a própria Safra Play, que é uma concorrente da Cielo, foi para taxa zero já nesse setor. Provavelmente é um setor muito complicado mesmo, mas a Cielo nunca registrou nenhum prejuízo na história dela. E para fechar aqui com chave de ouro, eu vou fechar com uma empresa de energia elétrica que nunca deu prejuízo na bolsa. Essa empresa é a Energias do Brasil, é a NBR3, e essa empresa está listada desde 2005 e nunca registrou um ano de prejuízo. No último ano ela registrou um lucro líquido de 1,4 bilhões de reais e, cara, a energia elétrica não tem muito mistério, é uma empresa que é muito diversificada tanto em geração e transmissão como distribuição de energia. Na verdade, a transmissão lá está entrando agora nesse ramo, ganhou alguns leilões e tudo mais. Mas enfim, é uma empresa muito diversificada e que tem uma receita ali previsível. É uma empresa ali que tem um fluxo de caixa muito previsível mesmo. Então não tem muito mistério da empresa dar prejuízo, etc. Porque é uma coisa muito mais previsível, todo mundo precisa usar luz, todo mundo precisa usar computador e etc. Então não é uma coisa assim tão fenomenal a empresa nunca ter registrado prejuízo, só se tivesse feito alguma coisa muito errada, ou seja, muito ineficiente. Então, para fechar, essa empresa de energia elétrica que nunca deu prejuízo na bolsa. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar like aqui embaixo para me ajudar no canal. Se inscreve no canal também. Comenta aqui embaixo se você teria ou se você tem alguma dessas empresas na sua carteira. Se você gostou desse tipo de conteúdo, tem muito mais empresas que eu posso trazer aqui para esse quadro. Comenta aqui embaixo se você quer que eu continue falando de empresas que nunca deram prejuízo e comentando um pouquinho sobre as empresas, o que eu acho, o que ela faz, etc. Então, comenta aqui embaixo para eu saber se realmente vocês querem continuar fazendo esse quadro. Senão, enfim, eu não vou fazer mais. Então, não deixe de comentar aqui embaixo. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.